rica noite para você. Eu sou Nara Miller, estou aqui hoje para falar sobre DNA. DNA. E o pessoal daqui a pouco vai começar a chegar para nossa live. Okay? E para mim vai ser uma imensa alegria poder falar sobre esse assunto bem polêmico. E para muitas pessoas, muitas vezes, fica essa indagação, né? Se eu posso ou não mexer no meu DNA. Então, eu vou falar para vocês a respeito dessa sensação, tá? Que nós estamos à deriva com o DNA. Olá, o pessoal está chegando. Oi, Jonildes, seja bem-vinda. E essa questão do DNA, uma questão bem polêmica, muitas pessoas estão ligadas ao fatalismo, e não é bem assim. O fatalismo é só para quem quer viver o fatalismo hoje. Hoje eu vou explicar alguns itens importantes dentro de uma área da biologia que é chamada epigenética. Oi, Mari, seja bem-vinda. Vou falar dessa ciência chamada epigenética, que traz informações importantíssimas a respeito do nosso DNA, como ele funciona, como ele pode ser influenciado pelo ambiente e como a gente pode transformar os seus resultados. Agradeço a todos que estão me mandando. Vilney, como vai? Tudo bem? Que estão também socializando. É só ir no bonequinho à esquerda com sinal de mais e vocês podem socializar aí para os seus faces. E para mim é uma imensa alegria poder falar a respeito disso, porque é mais uma... Oi, Sônia, quanto tempo, como vai? É mais uma maneira das pessoas saírem do fatalismo, né? Ou viverem apavorados com a história da genética. Já vi pessoas fazerem cirurgias para prevenir doenças, arrancarem partes do seu corpo para prevenir doenças. Mas será que realmente é necessário? Será que não tem uma outra maneira? Abraço, viu, Ney? Não tem uma outra maneira das pessoas poderem tocar essa questão da genética de uma forma mais saudável, mais feliz, mais agradável? Tem. A epigenética é essa ciência hoje maravilhosa que mostra que o ambiente interfere em como a gente ativa e desativa partes do DNA. E esse é o grande segredo, tá? É possível ativar e desativar partes do DNA. E como isso é feito? Através, oi, Iriana, através da gestão do que nos rodeia. Então, quem diz que o mundo que nos rodeia não nos atinge, está redondamente enganado. O que a gente come entra no nosso corpo, né? Oi, José, um abraço. Oi, Iriana, uma boa noite. Então, o que entra no nosso corpo interage conosco. Nós estamos sempre trocando energias na forma sólida, líquida ou gasosa. E o mais bacana de tudo é que dentro dessas trocas, a gente também faz ativações e desativações do DNA. Tá? Então, a epigenética já confirmada há muitos anos, já vem sendo estudada há muito tempo, tá? E é importante que as pessoas tenham isso em mente, que com a EFT também é possível mudar esses resultados das partes ativadas e desativadas do nosso DNA, né? E isso se faz já clinicamente, comprovadamente, através do que? Dos exames. Oi, Leia, quanto tempo? Como vai? Através dos exames de cortisol. Então, pelos exames de cortisol na saliva, é possível ver e desenvolver a atividade do DNA. Então, primeiro o DNA é ativado e desativado por estímulos externos, tá? E depois nós podemos reverter quadros
que sejam, que nos levem a uma saúde ruim usando a EFT. Então, nós podemos reverter esses quadros e isso já é feito, já foi feita a primeira vez a pesquisa a respeito disso no Texas, em Tucson. E lá nessa universidade, vários PhDs estudaram e confirmaram que com o uso da EFT, né, o hormônio do estresse é reduzido. Quando o hormônio do estresse é reduzido, nós temos desativação de doenças. E nessa desativação de doenças, nós também conseguimos passar esse DNA para os nossos descendentes também com essa parte desativada. Então, quando alguém diz assim, eu tenho um problema X na família, então fulano vai ter, Beltrano vai ter, o exame já diz que tem a chance de ter, né? O exame, o teste, já diz que tem. E aí, nessa possibilidade, isso não significa que vai ser cumprido, vai ser como a gente gerencia o DNA. Então, nesse gerenciamento do DNA, tem algumas técnicas bem bacanas que a gente vai lá e limpa a memória celular, e desde que a gente faça isso, a gente consegue outros resultados, alívio de sintomas, redução de doenças e desativação também das doenças. Então, eu preciso perceber qual é a minha memória celular, o que está lá na minha memória celular, e fazer EFT com isso. Bom, o que saber que está na minha memória celular? Os eventos que me geram estresse. Okay? E como é que eu sei que meu corpo está estressado sem fazer um exame de saliva de cortisol, por exemplo? Eu posso ver qual é o meu nível de medo numa escala de 0 a 10 com relação a uma situação. Qual é o meu nível de culpa numa escala de 0 a 10 também. Qual é o meu nível de ressentimento? O quanto eu me sinto injustiçado? Tudo numa escala de 0 a 10. Então, essa escala de 0 a 10 mostra o nível e, com a sequência de FT que nós vamos fazer aqui, é a ponta do iceberg para você ter essa recodificação. Então, a questão é, temos controle sobre nosso DNA, vai depender como a gente gerencia o nosso estresse, que é um dos fatores contribuintes predominantes para ativação e desativação do DNA. Vamos dizer assim, a gente está lá na barriga da nossa mãe e a nossa mãe ficou muito preocupada com alguma coisa. Já é comprovado cientificamente que isso vai elevar os nossos níveis de cortisol no corpo, mesmo lá na condição de feto, e nós vamos ativar e desativar partes do nosso DNA. Normalmente, o medo, ele é ligado às questões renais, tá? Ele é ligado a intestinos, tá? É ligado também ao bom funcionamento das pernas. Então, tudo isso vai ter uma atuação direta na hora que a gente menos espera, aparece uma doença lá que nem se sabia que ia aparecer por interação com as pessoas ao redor, ok? Então, esse estresse pode ser absorvido, ele pode ser, é aquela história da contaminação, tá? Então, essa contaminação pode ir até o DNA por causa dessa química no corpo, certo? Essa química no corpo que ativa ou desativa partes do nosso DNA. Então, uma das sequências que a gente pode fazer para essa desativação de partes não saudáveis do DNA é trabalhar nas memórias celulares. Então, eu quero que vocês respirem fundo. Nós já vamos fazer FT. Respirem fundo. Solta. Fechem os olhos. Eu quero que vocês pensem sobre um evento em que vocês até hoje, olhando para ele, vocês acham que foi injusto.
Porque os eventos de injustiça, eles ativam parte do DNA para produzir câncer, ok? Então, muitas pessoas às vezes têm medo do câncer, mas acontece que se ela souber como desativar essa parte do DNA, ela toca a vida tranquila, com menos necessidade de se preocupar, e a preocupação acaba gerando também outras ativações de DNA que geram outras doenças. Então, uma sequência de EFT, importante que vocês façam, né? E antes da gente começar, vamos continuar no mapeamento do evento injusto, ok? Que pode ser um evento, foi injusto porque não deveria ter acontecido assim, mas o detalhe é, o que não deveria ter acontecido assim era a questão que foi um local inseguro para você, foi um local... Oi, Gilca! Foi um local inseguro para você, foi um local desagradável para você, você se sentiu sem apoio da vida, você se sentiu desconfortável por causa dessa injustiça, você se sentiu sem base, sem chão, tá? Sem condições de contornar esse evento injusto, tá? Feriu você, feriu outras pessoas, numa escala de 0 a 10. Quanto isso foi injusto para você? 0 não significa nada. 10 até hoje, gostaria que não tivesse acontecido o evento, queria que nunca tivesse acontecido. Tá? É um 10. E qual é a imagem desse evento injusto? A imagem pode ter movimento, pode não ter movimento, pode ser uma imagem colorida, pode ser uma imagem preto e branco, pode ser uma imagem que tenha fala, né? E aí vocês segurem essa fala, né? Essa fala, ela tem mais uma mensagem ainda, que é o que deixou você mais indignado com o que aconteceu, né? E lembre-se que é tudo isso como você se sente hoje ainda com esse evento. Okay? Se tem uma imagem desconfortável, se você fala um evento desconfortável, aparece uma imagem, significa que tá na sua memória celular isso. E como fazer EFT agora? Então, nós vamos fazer de uma maneira um pouco diferente que eu venho fazendo nas outras lives. Eu fiz uma série de lives semana passada, até sábado, que estão todas no meu canal do YouTube. Depois do youtube.com/, é Nara Muller com 2 L's. Aí depois quiserem ver, quiserem ir lá olhar as outras lives, eu tratei todos em diferentes aspectos da saúde. Numa delas ensinei 3 passos para o alívio da dor. E hoje nós vamos fazer o ajuste do DNA. Essa técnica do ajuste do DNA, ela não se encerra numa única sequência, mas você pode dar continuidade depois numa autoaplicação, ou então, querendo material complementar, pode entrar em contato comigo, que eu repasso um material complementar, ok? É importante para quem quer ter uma melhor saúde, quer ter um DNA tinindo, afinado com o bem, com o melhor na sua vida, fazer sequências de EFT específicas que eu vou começar a fazer agora, em alguns instantes. Então está, ponto de karatê, respira fundo. Mesmo que... Podem repetir depois de mim, ok? Para quem nunca fez EFT, os 2 dedos, lateral do minguinho. Toques suaves. Mesmo que eu tenha esse evento que foi injusto na minha memória celular, eu escolho permitir que meu corpo solte essa memória. Mesmo que meu corpo não consegue viver sem essa memória celular de injustiça, eu escolho permitir que meu corpo possa ter paz mesmo assim. Mesmo que
essa memória esteja dentro das minhas células, de injustiça quanto a esse evento, eu escolho enviar amor para todas as minhas células e o meu DNA mesmo assim. Topo da cabeça. Essa memória celular de injustiça entre as sobrancelhas. Essa injustiça em nível celular. Canto do olho. Essa injustiça nos meus neurônios. Embaixo do olho. Essa injustiça no meu DNA. Embaixo do nariz. Essa injustiça em todas as minhas células. Embaixo da boca. Essa injustiça ainda presente na minha pele e tato. Osso da clavícula. Essa injustiça ainda presente em todos os meus órgãos. Embaixo do braço. Essa injustiça presente no meu fígado, vesícula e pâncreas. Topo da cabeça. Mesmo que eu tenha toda essa injustiça no meu corpo, eu escolho permitir que os meus órgãos liberem essa injustiça mesmo assim. Canto do olho. Mesmo que essa pessoa tenha feito uma injustiça tremenda comigo, embaixo do olho. Até hoje, quando eu me lembro, não consigo relaxar. Embaixo do nariz. Eu escolho permitir que meu corpo solte essa injustiça na sua memória celular. Embaixo da boca. Essa memória celular agora é liberada, porque assim eu escolho. Osso da clavícula. Essa injustiça através dessa cena, que eu escolho permitir que se solte dos meus ossos. Embaixo do braço. Essa memória de injustiça que eu permito que se solte das minhas articulações. Topo da cabeça. Essa memória celular que eu permito que se solte de todas as minhas entranhas. Entre as sobrancelhas. Eu fico imaginando se seria possível, apesar dessa injustiça que eu vivi. Canto do olho. Eu me sentir segura aqui mesmo assim. Embaixo do olho. Apesar desse momento injusto na minha vida. Embaixo do nariz. Porque eu ainda não sei porque esse momento aconteceu comigo. Embaixo da boca. Eu escolho dar permissão para o meu corpo para soltar todo esse desconforto de todos os meus níveis celulares. Osso da clavícula. Do meu olfato, do meu paladar. Embaixo do braço. Do meu DNA e de todos os níveis de energia. Respira fundo e solta. Agora é importante reapreciar a cena, o nível de injustiça que ainda resta. Como é que foram as alterações nessa cena? Okay? Então, a questão do DNA, ela é gerenciada perfeitamente por nós. E aí ficou essa dica. Tá? Então, se vocês notaram, eu falei bastante, muito sobre a questão
da injustiça nas diversas partes do corpo. É interessante fazer isso mais dividido, né? Passando por mais órgãos, passando por mais tecidos, pulmão, coração, né? As conexões neurais, passando isso por órgãos que realmente ficam sobrecarregados e têm afinidade com esse tipo de energia, porque os órgãos têm afinidade com os diversos tipos de energia. E o DNA, ele está em todas as células. Então, quando você vai e trabalha especificamente, tá, liberar a emoção X, você também está aliviando e pode também fazer um exercício para a química gerada pela emoção e também para o trauma, para o evento traumático, o evento que gerou aquela condição desconfortável. Então, a gente pode trabalhar toda a questão do que ativa e o que desativa no DNA, só passando, fazendo as sequências de EFT, escolhendo a emoção que você quer trabalhar, depois escolhendo trabalhar a química da emoção e escolhendo trabalhar o evento traumático, como ele está registrado em todas as partes do corpo. Uma vez me perguntaram como é que faz o evento traumático, né? Além da técnica da carta de desabafo, você pode usar o uso da EFT dessa maneira que a gente fez hoje, né? Trabalhando especificamente partes do corpo, a memória celular, para sair do processo de repetição e atração dos mesmos resultados. E o bacana é, quando a gente desativa isso na gente, mesmo os que estão ao redor, que não têm ligação genética, mas são pessoas próximas, elas também se beneficiam, porque sempre há um processo de troca. A epigenética é justamente isso, a troca de vibração, a troca de emoção, a troca de sensação que todo mundo tem com todo mundo, né? E que com a persistência e a intensidade desse contato é que vai e ativa e desativa partes do DNA. Né? É como se nós tivéssemos uma parte nossa que, apesar do que existe, pode ser usado ou não usado. Por exemplo, eu posso ter uma mala durante anos e nunca usar aquela mala, ou porque ela é pequena, ou porque ela está ocupada, né? Não significa que eu tenho uma obrigação, consta na minha genética, mas não significa que precise a ativação, ok? Então, nós ficamos nessa live hoje com controle total do nosso DNA. E eu quero dizer para vocês que, se quiserem, amanhã a gente vai fazer uma live às 9 horas, 21 horas, horário de Brasília. Eu aguardo vocês amanhã. Convide seus amigos, seus conhecidos, seus parentes. Reúna os familiares, né? Assim como muita gente se reúne para ver um filme em casa, a gente pode se reunir para construir o nosso bem-estar. Vou trazer mais um exercício de saúde, tá? Eu gosto muito de trabalhar a metafísica da saúde, que é a parte em que as emoções interferem no corpo e podem gerar doenças ou saúde. E até amanhã com mais uma live. 21 horas, hein? 21 horas amanhã, ok? Aguardo todos vocês. Até lá, tchau!